Olá, eu sou a acadêmica Raquel e hoje eu vou conduzir a entrevista com o médico veterinário Ronivan Gobi. Ele é formado em medicina veterinária pela Universidade Estadual de Santa Catarina há mais de 20 anos, com vasta experiência em clínica de pequenos animais, além da pós-graduação em clínica e cirurgia de pequenos animais pela Universidade Tuiuti de Curitiba, cursos de aperfeiçoamento em cirurgia e neurocirurgia e também especialização em oftalmologia e microcirurgia oftálmica pela Qualitas São Paulo. Eu agradeço você ter aceitado o convite para a nossa entrevista. Boa tarde, tudo bem? Eu que agradeço o convite e estou inteira à disposição. Então, primeiramente, em relação à operação do Bob, caso você se recorde, você poderia comentar sobre os aspectos levados em consideração na época para que ela fosse desenvolvida e como era o prognóstico do caso? Então, assim, o Bob, ele sofreu um trauma na região da coluna, né, na região tóraco-lombar, um trauma muito grave, um trauma gravíssimo, o qual houve, após exame de imagem, nós constatamos que houve fratura de vértebra na região tóraco-lombar e com lesão de cordão medular. Então, assim, um prognóstico muito desfavorável, né, pelo aspecto da lesão. Após uma avaliação clínica muito criteriosa, após também uma conversa com os tutores, né, nós optamos por fazer a cirurgia, né, mas com um prognóstico desfavorável na questão de resposta, de recuperação neurológica no que se tange em voltar a andar. Então, como os tutores se propuseram a cuidar, a ter um paciente paraplégico, que era uma das possibilidades, e grande possibilidade de ele vir a ficar, né, pelo trauma, nós optamos pela cirurgia. Então, para que o Bob continuasse tendo pelo menos uma qualidade de vida, apesar do trauma, apesar da paraplegia, ele tinha que passar por um procedimento cirúrgico. Por quê? Para fazer uma estabilização dessa coluna vertebral. Isso por quê? Porque houve uma ruptura, uma fratura completa das vértebras do corpo vertebral. Então, essa coluna vertebral estava totalmente desalinhada. O objetivo da cirurgia foi alinhar a coluna e estabilizar. Caso contrário, não fizesse esse procedimento, o Bob iria continuar tendo dor. Qualquer movimento que ele fosse fazer, mesmo paraplégico, haveria movimento dessa coluna vertebral, consequentemente ele ia sofrer dor e não iria ter qualidade de vida. Então, nós optamos pela cirurgia para dar uma qualidade de vida posteriormente, visto que os proprietários se propuseram a cuidá-lo, a ter um paciente, a ter um animal no ambiente mesmo paraplégico. Então, essa foi, assim, o motivo da escolha da cirurgia, né, para melhorar a qualidade de vida dele posteriormente. Quais os principais cuidados que devem ser realizados em um procedimento cirúrgico em um animal paraplégico? Então, assim, a paraplegia tem várias causas, né? Nós podemos ter, no caso, uma das causas são causas traumáticas, com fraturas e fraturas de várias intensidades e de várias formas, né? Nós podemos ter fraturas mais simples e até fraturas muito complexas, né, com um comprometimento mais leve do cordão medular espinhal e com um comprometimento mais grave do cordão medular espinhal. Nós podemos ter animais paraplégicos decorrente de discopatias, extrusão de disco, hérnias de disco.
Então, cada caso tem um prognóstico diferente. Então, a gente tem que avaliar o paciente, fazer uma avaliação e um planejamento de cada caso para uma cirurgia. Então, essa que é a avaliação. Primeira motivo para você fazer a cirurgia é descobrir a causa, qual que é a causa. A partir disso, a gente tem que elaborar todo um planejamento cirúrgico, e não é só a cirurgia, o pós-operatório é tão importante quanto a cirurgia. Então, uma fratura, você vai ter que ter um planejamento, geralmente você vai ter que estabilizar essa coluna. Uma discopatia já é uma cirurgia um pouquinho menos complexa e com um prognóstico um pouco melhor também. Então, os cuidados que a gente tem que ter, desde o estado geral do paciente, né? Começa-se com exames básicos, exames bioquímicos, né? Exames de pré-operatórios. Claro que os exames de imagem da coluna também têm que estar todos feitos, né? Hoje não se mexe em coluna sem ter um exame de tomografia computadorizado, né? Porque a tomografia vai nos proporcionar detalhe da lesão, que tipo de lesão, a localização da lesão, se houve ruptura de cordão medular espinhal, se o lado da compressão. Então, com o exame de imagem, você consegue planejar bem a cirurgia. Então, os cuidados vão desde o pré-operatório, a idade do paciente também é importante, né? E o grau da lesão também, né? Você tem que levar em consideração. Outro cuidado que a gente tem que ter é sempre esclarecer o máximo aos tutores, ser muito claro, muito transparente aos tutores, o tipo de procedimento que você vai fazer, né? E o prognóstico desse paciente. Isso é importante, porque às vezes a gente pode criar falsas expectativas aos tutores, e isso é muito frustrante. Por isso, voltando ao que eu comentei anteriormente, a importância de um diagnóstico 100%, de um diagnóstico bem feito, de um exame de imagem bem feito, para você também ter um prognóstico e tomar a decisão, levar esse prognóstico para os tutores, e que eles estejam bem conscientes do procedimento que vai ser feito e de qual as possíveis evoluções do paciente posteriormente. Então, isso também é um cuidado que a gente deve ter. Tá? O ato cirúrgico também tem todas as técnicas cirúrgicas que são realizadas, cada caso é um caso, então também deve ser muito bem planejada. O tamanho do paciente também, isso influencia muito. Quando você vai fazer uma cirurgia, a região onde vai ser também feito a cirurgia também deve ser levada em consideração. No caso dos animais paraplégicos, a gente vai estar se referindo a regiões de tórax para trás, né? Então é importante também, isso tem que ser levado em consideração também, e o tipo de lesão que vai ser tratado com essa cirurgia, né? Falando um pouco sobre o pós-operatório, existe alguma terapia que pode ajudar na recuperação? Sim. Hoje a gente não se fala em cirurgia de coluna e animais paraplégicos que vão passar por uma cirurgia sem pensar num pós-operatório bem feito. E aí entra uma outra área da medicina veterinária, que é a fisioterapia e a acupuntura. Então, todos os pacientes que passam por cirurgias, neurocirurgias e regiões aí que estão paraplégicos ou tetraplégicos, poderíamos incluir, ou com outros déficits neurológicos que não cheguem à paraplegia também, devem passar por tratamento pós-operatório de recuperação de fisioterapia e acupuntura. O sucesso dessa cirurgia vai depender muito do pós-operatório. A cirurgia somente é a primeira etapa.
Na verdade, é a segunda etapa. A primeira etapa é o diagnóstico, é a preparação do paciente, a cirurgia. A segunda, a terceira etapa é a reabilitação, que isso é tão importante quanto a cirurgia. É necessário o uso de cadeiras de rodas em cães paraplégicos? E como adaptar o cão à cadeira e quais os cuidados que se deve ter? Então, assim, a cadeira de roda, a gente pensa naqueles casos em que a paraplegia é irreversível. Então, aí a gente pode se pensar nas cadeiras de roda, porque existem paraplegias transitórias, né? Então, às vezes, animais que ficam paraplégicos e que pós-cirúrgico, com tratamentos de recuperação, de reabilitação, voltam a andar. Pode-se usar cadeira de roda? Pode, existem indicações, mas assim, existe todo um processo também. Não é qualquer animal, às vezes, que consegue se adaptar à cadeira de rodas. O tamanho do animal também, às vezes, pode influenciar um pouco na adaptação. O ambiente onde esse paciente, esse animal se encontra, também pode influenciar na adaptação de uma cadeira de rodas, né? Então, se tem um paciente de um tamanho razoável grande, e às vezes tem um ambiente pequeno, uma cadeira de roda não vai fazer tanta diferença, mas se é um animal pequeno, já faz diferença. A cadeira de roda também não é a primeira coisa que a gente imagina, às vezes a cadeira de roda, que o animal vai ficar 24 horas com a cadeira de roda, e não é isso, né? Então, vai ter que fazer uma adaptação em alguns momentos do dia. Esse animal pode ser usado a cadeira de roda. Vamos fazer um passeio, vamos deixar lá no quintal. Esse animal também tem que cuidar, ficar com uma cadeira de roda sozinho. Ele pode cair, pode virar, né? E às vezes a cadeira de roda pode provocar até um acidente. Mas ela ajuda bastante e os animais podem ser adaptados, animais paraplégicos, à cadeira de roda, sim, desde que faça uma adaptação e que tenha uma dedicação e um cuidado, assim, especial para isso, né? Mas não é colocar o animal numa cadeira de rodas e deixar o animal lá dentro do apartamento, dentro de casa, e ir para o trabalho e voltar, porque o animal ficou andando o dia todo. Não, isso não vai funcionar. Agora, às vezes, se quer passear na rua, ou no parque, principalmente, que tem um ambiente bom, ou no quintal de casa, um terreno plano que favorece, aí ótimo, a cadeira de rodas ajuda. Por fim, em seus atendimentos com os tutores de animais paraplégicos, você percebe que há um investimento na qualidade de vida do animal ou que há uma descontinuidade dos cuidados? Então, assim, quando a gente se depara com essas situações, eu gostaria assim, de colocar assim, a ênfase nos animais paraplégicos irreversíveis, né? Então, quando a gente se depara com o animal paraplégico, para os tutores é um grande baque, assim, uma situação em que você fala, teu animal não vai mais voltar, teu animalzinho não vai mais voltar a andar. Então, realmente, é uma notícia de grande impacto, né? E que os tutores, na hora, às vezes, ficam sem muita ação e sem muito o que pensar em fazer. Mas a primeira coisa diante do animal paraplégico é a gente ver a possibilidade de recuperar os movimentos, sempre trabalhar nesse sentido, né? Por quê? Porque a neurologia às vezes nos surpreende muito. Às vezes tem um histórico de paciente que 2 anos após a paraplegia voltou a andar, né? Existem trabalhos aí, relatos de colegas até que até mais tempo. Então, a gente tem que ter muita cautela nesse sentido, porque hoje sabe-se que existe a plasticidade neurológica, que outros neurônios, né, que até uns anos atrás isso achava assim, impossível, não se acreditava muito, mas outros neurônios acabam assumindo a função daqueles lesionados. Então, hoje a gente tem que ter cautela nesse sentido, né, de dar um prognóstico também. E os tutores
cada vez, né, estão mais apegados, os animaizinhos, os pets fazem parte da família deles, então eles querem fazer de tudo para manter esse animal no convívio, né, deles, e também para melhorar a qualidade de vida deles. Então, a questão, assim, a gente percebe, sim, que existe uma evolução muito grande nisso. Eu que já estou há 20 anos trabalhando, né, com clínica de pequenos animais, hoje os tutores investem muito e têm, assim, uma boa vontade, um desejo enorme de dar qualidade de vida, de querer recuperar, de investir tratamento cirúrgico, tratamento de reabilitação, realmente fazem de tudo que tem no alcance da medicina veterinária para melhorar a qualidade de vida, para dar qualidade de vida para esses pacientes da melhor forma possível. Só que aí também entra uma outra situação, que o veterinário também deve estar atento a isso, né? Porque existe, às vezes, situações em que o veterinário tem que ter o tirocínio e a perspicácia de perceber que, às vezes, você querer manter um animal só por estar vivo no ambiente e ele não andando mais, por vontade do tutor, mas você percebe que aquele tutor não vai dar uma qualidade de vida para o animal, porque o animal paraplégico é totalmente de um animal saudável, do animal que tem a sua autonomia, né? Então, esse animal não vai, geralmente vai ficar com déficit de micção, às vezes déficit para defecação, é um animal que então requer um cuidado muito grande, né, de enfermagem. Então, aí que tem que entrar também a boa vontade e a consciência dos tutores. Não basta ter somente o animal vivo lá no ambiente deles para dizer que está vivo, porque esse animal pode ter sequelas e consequências graves que, às vezes, isso não justifica o animal estar vivo. Por exemplo, o animal, se o tutor não cuidar das fezes, esse animal vai estar se urinando constantemente, se não usar fralda, se não tiver um ambiente adequado, vai estar se defecando. Deixar o animal em casa de manhã e voltar só à noite, ver esse animal, vai começar a se arrastar, vai fazer escaras, vai dar infecção de pele, pode até fazer septicemia. Então, são esses fatores, um fator então, que o profissional veterinário também tem que levar em consideração para esse animal, né, juntamente com os tutores, ver o perfil do tutor, se realmente eles vão se dedicar para esse paciente, para esse animal, porque ele vai ficar totalmente dependente dos tutores. Então, esse é um fator também importante, que não é manter o animal vivo, mas esse animal tem que estar vivo e tem que estar com qualidade de vida, né? E isso vai depender da dedicação dos tutores. Seriam essas as questões preparadas para a entrevista de hoje. Eu gostaria muito de agradecer de você dispor o seu tempo para a gente realizar essa entrevista. E são informações que serão úteis, com certeza, para quem tiver acesso ao conteúdo. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a abordagem do tema, um tema bastante interessante, e estou à disposição. Se futuramente você tiver mais algum conteúdo, algum assunto, estou à inteira disposição. A gente pode marcar mais entrevistas, sim. Com certeza. Tá ok? Muito obrigada. Por nada.